Eu sou o professor Tinoco e começa agora o módulo extra de classificação de bioprocessos. Para encerrarmos os modos de operação ou condução de um bioprocesso, vamos falar agora das principais vantagens e desvantagens de cada um dos estudados no módulo 1, 2 e 3, que foram a batelada alimentada e o cultivo contínuo. Começando pela batelada. Qual é a grande vantagem de se conduzir um processo, um bioprocesso em batelada? Permitir o estudo cinético daquele bioprocesso, ou seja, a construção de perfis de consumo de substrato, formação de produto e formação de célula. Conhecer o comportamento celular diante de um substrato sob condições ideais de agitação, aeração, pH, temperatura, para que a conversão em produto desse substrato possa ser possível. Além disso, quando a gente trabalha em batelada, é possível produzir determinados metabólitos, resultantes das variações ambientais ou de cultivo ao longo do processo fermentativo. O que quer dizer isso? Se eu quero produzir um determinado composto que é realizado numa determinada fase do crescimento celular, eu consigo, por meio da batelada, controlar e investigar essa formação. Além disso, se essa formação é dependente de variações, por exemplo, da agitação, da aeração, do pH, da temperatura, eu consigo, em batelada, realizar também esse controle. Normalmente, essa estratégia é realizada pela indústria de alimentos para produzir um metabólito em específico numa determinada fase aí do crescimento, seja ela a fase adaptativa, a fase exponencial ou a fase estacionária, tá certo? Além disso, quando a gente trabalha com a batelada, por ser um processo mais simples, eu acabo necessitando de menos equipamentos. Custo, portanto, de capital do meu processo é menor. Além disso, por ser um processo simples, tanto a instrumentação quanto a própria instalação também é mais simples, requerendo um menor espaço para a acomodação dos equipamentos. Porém, as principais desvantagens da batelada são uma que a gente pode aqui de cara já estabelecer, que foi o que a gente viu no módulo 1 de batelada, é a inibição celular, ou também chamado de repressão catabólica, que pode ser tanto resultante de um excesso de substrato, quanto um excesso de produto no meio de cultivo, no meio reacional. E como se dá essa inibição celular? Na verdade, ela é um fenômeno osmótico de repressão de síntese de enzimas, de desidratação celular e de inibição do transporte de nutrientes para o interior das células, impedindo, portanto, que o processo de transformação de substrato em produto ocorra de uma maneira eficiente. Esse excesso de produto, a gente pode lembrar, por exemplo, da questão do etanol, quando a gente produz etanol. Assim como a gente, quando vai lá para a reitoria beber, bebe demais, exagera no álcool, sofre com o problema de desidratação, a célula também. Se ali no meio reacional, onde eu estou tendo acúmulo de produto, já que eu tenho uma única carga e só após o processo eu retiro aquele meio transformado, aquele meio com células e com produto, ali durante aquele processo está havendo um acúmulo de produto, um acúmulo de etanol. Então, esse etanol em excesso pode sim comprometer as atividades celulares. Por isso que aqui a inibição celular, ela também é feita a partir de produto. E, obviamente, o substrato, se eu coloco mais do que aquele micro-organismo consegue assimilar dentro de um bioprocesso em batelada, obviamente também vai gerar, como a gente viu no módulo 1, o fenômeno de inibição. Além disso, por se tratar de um processo em que eu carrego e só depois da transformação descarrego, tem um tempo pré-definido de fermentação, de processo fermentativo, a produtividade acaba sendo baixa. Lembrando que produtividade é a produção por unidade de tempo, né? Então a gente tem aí uma produtividade não tão elevada assim quando comparada a outros modos de condução. E por ter que parar sempre o meu processo para carregar e para descarregar, do ponto de vista industrial, esses tempos são considerados improdutivos ou tempos mortos por conta dessas paradas recorrentes. E por conta disso, de termos
que sempre parar para carregar e para descarregar, isso gera um custo operacional. Então, o custo para operacionalizar o processo em batelado do ponto de vista industrial acaba sendo um pouco mais elevado. Para solucionar essa questão da inibição, seja pelo produto, seja pelo substrato, nós estabelecemos a estratégia de alimentação abatelada, o que a gente chama de batelada alimentada. O grande objetivo da batelada alimentada é evitar esses fenômenos de repressão catabólica, oferecendo por um longo período de tempo, né, ou um tempo maior de processo fermentativo, aquela quantidade de substrato que eu desejo. Então, ao invés de por exemplo, eu oferecer de uma única vez 100 gramas por litro de um substrato para um micro-organismo, que a gente sabe, por exemplo, que para aquele micro-organismo, a partir de 80 gramas já é inibitório a concentração, então se eu oferecer 100, vai gerar o fenômeno de inibição. O que eu faço na alimentação? Vou oferecendo de 20 em 20. Então, 5 vezes 20 até chegar a 100 gramas por litro. E dessa forma, eu consigo, então, operacionalizar num período de cultivo um pouco maior, aumentando a produção e, consequentemente, também aumentando a produtividade quando comparada à batelada, né? Quando comparadas às bateladas. Além disso, eu consigo controlar a velocidade específica de crescimento do meu micro-organismo em batelada alimentada, lembrando que a alimentação pode ser por meio exponencial. Lembram disso? Que eu posso, então, alimentar um meio livre de células, rico de substrato, com o mesmo perfil de crescimento celular, de forma que eu consigo promover a síntese de determinado produto e até mesmo o controle aí de toxinas e subprodutos que podem ser formados ao longo do processo. Comparado ao cultivo contínuo, a batelada alimentada ela tem um pouco mais de estabilidade em relação aos processos de contaminação e alterações metabólicas, ou seja, as mutações, as degenerescências celulares, que normalmente a gente vê no cultivo contínuo, por conta do que a gente viu lá do estado de entrada e saída a todo momento no meu sistema reacional, no meu volume de controle. Lembram disso? Que toda essa interferência no sistema aberto, né, de entrada e saída contínuas, acabam possibilitando esses fenômenos de acontecer. A grande desvantagem da batelada alimentada é que, em termos de projeto de reatores, por se tratar de um sistema aberto, lembrando que o sistema aberto é porque ele tem um fluxo de entrada, tá certo? A batelada ela é considerada um fluxo fechado, porque eu carrego o meu bioreator, ali dentro fica fechado, os processos vão acontecendo e só depois eu retiro. A partir do momento que eu tenho entrada e saída, ou somente entrada, como é o caso da batelada alimentada, eu já tenho um sistema aberto. A diferença é que no sistema contínuo, né, no cultivo contínuo, a condição é estacionária, porque a entrada e a saída permitem que as condições ao longo do tempo no interior do bioreator permaneçam constantes. No caso da batelada alimentada, não, a gente tem um volume variável, a gente tem um acúmulo de produto ali no meio até que eu retire esse meio de cultivo transformado, né, ou resultante contendo células e produto. Então, por haver essa variação ao longo do tempo, nós temos um regime não estacionário. Então, embora seja um sistema aberto, que previsse, né, que era necessário, ou a gente deveria considerar que o comportamento seria estacionário, ele não é estacionário. Então, ele é uma transição, na verdade, entre a batelada e o sistema contínuo. E, por conta disso, em termos de projeto de reatores, fica bastante complicado projetar esse bioreator, certo? Para finalizar, a batelada alimentada também, ela contribui para a adição de precursores aos produtos desejados. Então, por exemplo, para produzir um determinado composto de interesse é necessário alguns precursores, é necessário alguns nutrientes. E nessa alimentação que é feita no bioreator, eu posso adicionar esses precursores, assim como componentes regulatórios que vão favorecer a extensão da fase estacionária ou de qualquer uma das fases que sejam importantes para a geração daquele produto. Okay? Então, a batelada alimentada ela permite isso, a introdução de nutrientes, estendendo o período de cultivo. E, para finalizar,
as vantagens e as desvantagens do cultivo contínuo. A grande vantagem do cultivo contínuo é que esses tempos de alimentação e de carga e de descarga do meu bioreator não existem. Por quê? Porque a todo momento está entrando meio livre de células e contendo substrato e saindo um meio com resquícios de substrato, com célula crescida e com produto formado. Então, esse tempo morto, o tempo produtivo, não existe ou ele é minimizado, o que acaba aumentando a produtividade, ou seja, a produção por unidade de tempo acaba sendo maior. Por se tratar de um processo em que as condições são ótimas no interior do bioreator, ou ainda constantes, não variam no tempo, nós temos aí uma condição de equilíbrio, o meio é considerado uniforme, beleza? Sendo que essas condições de cultivo ou reacionais permanecem constantes ao longo do tempo. Além disso, quando a gente fala de condução a nível industrial, o cultivo contínuo pode ser acoplado a outras operações unitárias também realizadas de forma contínua. Por haver entrada e saída a todo instante no meu meio reacional, no meu bioprocesso, é preciso uma instrumentação e um controle muito mais complexas, digamos assim, ou ainda automatizadas, o que acaba reduzindo a necessidade de mão de obra. Do ponto de vista operacional, eu acabo conseguindo reduzir os custos justamente porque é automático. Então, entra e sai, isso acaba evitando o próprio tempo morto, o próprio carregamento, descarregamento do bioprocesso. Consequentemente, a necessidade dessa otimização ou automatização, melhor dizendo, acaba aumentando os custos dos meus equipamentos e tornando as instalações um pouco mais complexas e necessitando de um espaço maior para serem disponibilizadas aí no ambiente industrial. Além disso, como a gente já viu, a grande desvantagem do sistema contínuo é justamente a questão da asepsia ou a possibilidade de contaminação por ser um sistema aberto em que a todo momento está entrando material e saindo material. Nessa entrada de material, o risco de se adicionar juntamente a um meio estéril, ou seja, contendo somente substrato, algum tipo de micro-organismo que irá competir com o meu micro-organismo principal é muito grande. Além disso, justamente por haver essa entrada e saída a todo instante, os processos de degenerescência celular, ou mutação celular, acabam sendo, acabam sendo estimulados. Um outro grande problema do cultivo contínuo é a formação de biofilmes e de espuma. A espuma diz respeito aí à questão da agitação no meio líquido, em que eu acabo formando aí emulsões e que, dependendo da quantidade de espuma que é gerado, acaba interferindo do ponto de vista operacional no meu equipamento, ou até mesmo aí retirando as células do seio do meu meio de cultivo para a superfície, e aí acaba diminuindo a eficiência de conversão de substrato em produto. E a questão do biofilme é quando a gente tem o depósito de células nas paredes do meu bioreator. Se elas não estão no seio da solução, consequentemente, isso é óbvio a gente entender que substrato não está sendo transformado em produto. Então, esses dois processos são bastante prejudiciais para o sistema contínuo, mas que também pode acontecer, dependendo do tempo de reação, na batalhada alimentar, e a gente precisa controlar. Embora esteja aqui como uma grande desvantagem do sistema contínuo, qualquer uma das formas de condução, biofilme e espuma são também prejudiciais. Beleza? Então é isso, essas são as vantagens e desvantagens. Aguardo vocês no próximo módulo.